O Corinthians está perto de perder o seu patrocinador master por estar sendo acusado de usar um intermediário que nunca existiu. Ou melhor, existia, mas não sabia que seus dados estavam sendo utilizados nas negociações entre o Timão e a patrocinadora master, que é uma casa de apostas esportivas. Outra notícia é que o contrato de Estevão chama atenção pela divisão da porcentagem dos direitos econômicos do atleta. E isso pode atrapalhar a concentração do ponta-direita para o resto do campeonato. Renato Gaúcho não poupou as palavras e disse tudo o que pensa sobre o futebol brasileiro e já afirmou que é totalmente contrário à ideia de haver rebaixamento nesse ano. Porém, o que ele propõe é no mínimo absurdo. Fabrício Bruno vai jogar na Premier League na próxima temporada pelo West Ham e será companheiro de outro flamenguista, que é o Lucas Paquetá. Mas Dorival Júnior teve participação direta no valor da venda, que, diga-se de passagem, está muito acima do que ele vale. Temos ao todo 7 notícias nesse vídeo, então fica até o final, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para aquele amigo que gosta de se manter muito bem informado sobre as notícias do mundo do futebol. Vamos pro vídeo. Vamos começar esse vídeo informativo pela notícia de que o Campeonato Brasileiro já tem data para voltar com as rodadas adiadas. Caso você tenha ficado esses últimos dias lá em Marte e não tá sabendo de nada que tá acontecendo, mesmo com as opiniões contrárias, tivemos uma pausa no Campeonato Brasileiro devido aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. E agora, todos vão retornar a partir do dia 1º de junho com a rodada de número 7, que é essa que tá na tela, e mesmo sendo muito cedo, muitos times precisam se recuperar urgentemente. E pelo visto, essas 4 vagas do rebaixamento estão muito disputadas. Olhando agora para a tabela do Brasileirão, eu acredito que pouca coisa vai mudar nessa zona de rebaixamento. Acho que no máximo serão trocadas posições. Acredito até que após essa paralisação, alguns clubes vão voltar diferente, como é o caso do Vasco da Gama, que pela Copa do Brasil já conseguiu até se classificar em cima do Fortaleza, que era um jogo duríssimo, mas eles conseguiram fazer o jogo, jogar a partida mesmo e venceram nos pênaltis. Então já mostra uma melhora com o novo treinador, e eu acho que essa zona de rebaixamento aí ela pode acabar sobrando pro Juventude, que dos times do Sul todos vão sentir, né, o ritmo de jogo, mas eu acredito que o próprio Juventude ele vai sentir mais, porque ele não tem um elenco tão forte para variar o time. Eles vão ter que fazer um jogo em cima do outro, então vai ser bem complicado para eles. Mas a verdade é que a gente precisa esperar, porque eles podem ser salvos por uma proposta feita por Renato Gaúcho. O treinador do Grêmio não se esconde em momentos difíceis, pelo contrário, geralmente ele chama para si a responsabilidade e bota a cara quando se trata de assuntos polêmicos. Dessa vez é até por um bom motivo, mas não necessariamente vai ser justo ou vai acontecer. Renato Gaúcho afirma que seria fundamental, devido a essa catástrofe natural sem precedentes, que nenhum clube deveria ser rebaixado, já que seria uma disputa sem o devido nivelamento entre as condições de todos os clubes, porque os times gaúchos provavelmente vão ter que jogar fora de casa, ou ali no Paraná, ou talvez em São Paulo, como o próprio Grêmio e o Internacional estão querendo. Veja o que disse Renato Gaúcho durante a entrevista. Aí cabe a CBF arrumar uma solução. Então, sobe os 4, não cai ninguém. É uma coisa que eu tô vendo ali na frente. Se nada acontecer, a gente vai estar muito atrás dos nossos adversários. Os clubes gaúchos estão correndo um sério risco esse ano aqui, porque a gente não vai poder jogar em Porto Alegre. O Internacional e o próprio Juventude, a gente vai ficar muito para trás dos outros clubes. Os nossos jogos a gente vai ter que fazer fora de casa também. A gente não vai ter o carinho dos nossos estádios. Aí cabe a CBF arrumar uma solução. Então, sobe os 4, não cai ninguém. Após esse desabafo do treinador Renato Gaúcho, você acha justo que os clubes não sejam rebaixados? Ou será que com essa notícia os clubes iriam parar de disputar firmes a competição e já focariam na próxima temporada? Deixe a sua opinião nos comentários. Temos uma polêmica que é de chocar o futebol paulista. O Timão está sendo acusado de usar um laranja como intermediário na negociação com a patrocinadora Master, que agora cogita rescindir o contrato com o gigante paulista. Para você entender melhor, eu vou explicar desde o início e por que isso é tão grave. No início do ano, o Corinthians anunciou a sua primeira patrocinadora Master no comando de Augusto Melo, que é uma casa de apostas que vai no valor de 370 milhões com a duração de 3 anos. Porém, devido a uma investigação profunda, novos fatos estão aparecendo sobre essa parceria e tudo pode acabar muito mal para o Corinthians. O Corinthians anunciou ter feito o maior contrato de publicidade da história dos clubes do Brasil com a VaideBet. Aí apareceu um intermediário que recebeu uma comissão de 7%, que daria um total de 25 milhões de reais, ou seja, pagaria 700 mil por mês para o intermediário enquanto o contrato estiver vigente. O problema nunca foram os intermediários, e sim por não ter dito que teria uma pessoa ou uma empresa nessa intermediação, omitindo isso do seu próprio torcedor, e ainda disse que era uma negociação direta quando na verdade não era. Acha que acabou por aí? Pois é, ainda não acabou, o pior ainda está por vir. O nome do possível intermediário é o Alex Cassundé, que trabalhou na campanha eleitoral do Augusto Melo, que teve como seu homem de marketing Sérgio Moura. Aí descobre-se que o intermediário entre o Corinthians e a VaideBet foi o tal do Alex Cassundé, indicado pelo diretor de marketing Sérgio Moura. Outro fato que levantou ainda mais suspeita foi que ele recebeu em 2 dias 2
depósitos do Corinthians de R$700 mil, as 2 primeiras parcelas da comissão. E isso é muito curioso porque ninguém no Corinthians está recebendo com essa rapidez, nem mesmo os jogadores. Aí agora vem o pior de tudo. Como é que descobriram esse possível laranja? Após uma longa investigação, foi descoberto que essa empresa de Cassundé fez outros 2 depósitos por Pix em quantias semelhantes, 500 mil e outro de 400 mil, para uma empresa chamada Nelway. Aí você vai pesquisar quem é o dono dessa Nelway e aparece o nome de uma mulher, Edna Oliveira dos Santos. Aí conseguiram um endereço que dá lá na rua na Vila Olímpia. Quando você chega, o prédio existe, a rua existe, porém um apartamento ele não existe. E nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Se alguém for nesse endereço da Nelway, é um prédio na Avenida Paulista, desses prédios que tem vários escritórios e tem recepcionista, e disseram que nunca apareceu ninguém da Nelway no prédio. Aí resolveram ir atrás da dona Edna e descobriram que ela mora em Peruíbe, uma mulher muito pobre que não faz a menor ideia de que seu nome e seu RG estão sendo usados por uma empresa chamada Nelway e que ela recebeu 2 pagamentos na casa dos R$500 mil. Isso pegou muito mal e talvez o Timão perca o patrocinador Master. E você, torcedor, o que achou disso tudo? Deixa nos comentários. O zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, foi vendido pelo Flamengo e irá jogar a próxima temporada na Premier League. Exatamente, pessoal. O zagueiro que não perde na corrida pra ninguém irá defender o West Ham e mostrar que seu futebol não é apenas doméstico, mas também poderá ser destaque no clube inglês. O que mais me surpreendeu foi o valor para um jogador que já tem quase 30 anos. O zagueiro brasileiro teve seu passe super valorizado graças às partidas na seleção brasileira, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. O Mengão conseguiu vender o zagueiro brasileiro por cerca de R$83 milhões. Ele está no Flamengo desde 2022, quando foi comprado diante do Red Bull Bragantino por R$15 milhões. Fabrício Bruno só conseguiu se firmar pelo Flamengo em 2023 e seguiu com protagonismo em 2024 com convocações para a seleção brasileira de Dorival Júnior. São ao todo 113 jogos como zagueiro rubro-negro, com 5 gols marcados e 3 assistências. Formado pelo Cruzeiro com passagens pela Chapecoense, Fabrício Bruno conseguiu um grande destaque em 2021 com a camisa do Bragantino. Aos 28 anos ele terá sua primeira experiência na Europa com um contrato longo com o West Ham. Os Hammers terminaram a Premier League na 9ª colocação e não terão um calendário europeu para a próxima temporada. O time conta com os brasileiros Luca Paquetá e com o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri. Novos detalhes da negociação de Estevão vieram à tona e eu diria que a porcentagem dos direitos federativos do jovem atacante palmeirense foram muito bem pensados pela família e me surpreenderam. Finalmente, os embrólios da negociação de Estevão foram superados entre Chelsea e Palmeiras, e o ponta-direita está próximo de ser vendido, podendo ser a venda mais cara da história do futebol brasileiro. E não que ele não vale esse valor, até porque entre todos que surgiram nos últimos anos, ele parece ser o mais técnico e habilidoso, além da sua velocidade. Mas o Chelsea aceitou qualquer circunstância para fechar com ele, porque já perdeu outros jogadores brasileiros, como o próprio Rodrigo, o próprio Neymar e por último o Endrick, que eles foram os mais fortes a chegar na negociação, mas já acabaram não fechando e viram gigantes levarem. Mas dessa vez eles não deixaram nada para concorrência e compraram 70% do passe do Messinho brasileiro. E essa parte me impressionou. O Estevão tinha uma multa rescisória avaliada em 45 milhões de euros, só que o Chelsea vai pagar acima desse valor porque essa multa era só para pagamento à vista. Como o clube inglês quer pagar um valor menor à vista e outra parte em bônus, então esse valor subiu para 60 milhões de euros, que hoje está aproximadamente em 350 milhões de reais, e a parte que me impressiona é que o Palmeiras ficou com 70% do passe, enquanto o jogador e sua família ficaram com 30% de tudo. Depois de tirar os valores dos impostos e dos intermediários, caso ele queira vender tudo pro Chelsea, ele ficará com cerca de 30 milhões de reais na negociação. Será que o Messinho brasileiro foi bem agenciado pela sua família? Deixa nos comentários se você sabia dessa informação. Ainda sobre o Palmeiras, precisamos falar sobre a renovação de Flaco Lopes, que estendeu seu contrato até o final de 2027, porque teve um excelente início de ano com o próprio Abel Ferreira. E o treinador português gosta muito do centroavante argentino. Flaco Lopes foi o artilheiro do Campeonato Paulista, a competição na qual o Verdão saiu campeão. Importante lembrar que essa já é a melhor temporada do jogador com a camisa do Palmeiras. São 15 participações diretas em gol, sendo 11 gols e 4 assistências. O investimento feito pelo Palmeiras na época foi de aproximadamente 35 milhões de reais, de olho no futuro. A renovação é uma maneira de assegurar ainda mais as propostas que poderão chegar no futuro para o atacante de apenas 23 anos. E você, torcedor palmeirense, gostou dessa renovação? Será que o Rony Rústico vai ter o mesmo destino ou ele deve sair do clube? Coloca sua opinião nos comentários. Falando sobre as atualizações do mundo do futebol, o Fluminense também anunciou a renovação de Fernando Diniz, que é o atual campeão da Libertadores da América e vice do Mundial. Apesar de ser muito questionado
questionado pela imprensa e pelos torcedores, ele foi apoiado pelo presidente do Tricolor das Laranjeiras e teve seu contrato renovado até o final de 2025, que segundo o próprio presidente é um projeto que visa um trabalho de estabilidade e longevidade. E vocês torcedores também acreditam que o Fluminense fez o certo em dar mais tempo pro trabalho de Fernando Diniz? Deixa sua opinião nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal e compartilha para aquele amigo que gosta de se manter muito bem informado sobre as notícias do mundo do futebol. Até o próximo vídeo.